Boa noite. O Brasil tem hoje uma das taxas de desemprego mais baixas da história. Apesar disso, faltam trabalhadores qualificados em vários setores da economia, principalmente profissionais de nível técnico. Por isso, nos últimos anos, os governos ampliaram o número de vagas no ensino técnico e criaram escolas no interior. Hoje, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, atende a milhões de brasileiros. Mas a falta de profissionais qualificados continua a ser um dos principais entraves para a competitividade do país. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre os desafios do ensino técnico no Brasil. Para esse debate, nós convidamos Antônio Carlos Maranhão, ex-secretário de Trabalho de Pernambuco e ex-diretor do SENAI. Está com a gente também Cláudia Sancil, que é reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE. Você pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para conversar um pouco sobre o ensino técnico no Brasil. Eu queria começar o programa com essa pesquisa que eu vi, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Eles fizeram essa pesquisa em outubro e, na verdade, é uma sondagem, né? Eles entrevistaram cerca de 1.800 indústrias e 65% delas disseram que tem problemas com falta de trabalhador qualificado. E dessas 65 que têm problema com falta de trabalhador qualificado, 80% tem problema com os trabalhadores de nível técnico. Eu queria começar tomando esse exemplo da indústria para perguntar: por que falta profissional, trabalhador do nível técnico? O que é que explica esse apagão, como muitas vezes o noticiário econômico fala? A gente podia começar com o professor. Boa noite, né? Veja, na abertura do programa você falou que o Brasil tem uma das menores taxas de desemprego. Há 10 anos atrás isso não era verdade. Uhum. Então houve uma explosão de crescimento econômico no país. Houve uma demanda muito grande por empregos e por empregos qualificados. Uhum. E, paralelamente, a gente tem que reconhecer, houve um grande investimento, uma grande preocupação em novas escolas técnicas, novos Cefetes inicialmente, novos institutos federais agora. A rede do Sistema S, tanto o SENAI quanto o SENAC, quanto o SENAT e o SENAR, ampliaram as suas escolas. E no plano estadual, nós passamos em 2007 de 5 escolas técnicas para 25 hoje em funcionamento e 15 em construção. Ou seja, no próximo ano nós vamos ter 40 escolas técnicas espalhadas pelo estado. Então, essa concomitância da explosão do crescimento econômico do país, da demanda por novos profissionais e profissionais mais qualificados, profissionais que têm uma escolaridade básica forte, de boa qualidade, o que é uma novidade. A indústria, o comércio, os serviços, o comércio eletrônico, etc., não demandam mais por profissionais simplesmente treinados para fazer uma ocupação. Uhum. Eles demandam por profissionais qualificados, com boa escolaridade, que possam ser gestores de seu próprio trabalho, né? Então, essa novidade, que é uma boa novidade, está sendo enfrentada, precisa ser enfrentada com mais rigor ainda, e, como você colocou na abertura, o PRONATEC é um caminho muito bom para isso. Uhum. O IFPE é fruto justamente dessa tentativa de alavancar esse ensino técnico, suprir essa demanda que o Brasil necessitava e acho que continua a necessitar. Qual a importância, por exemplo, dessa rede federal em estimular, em suprir essas vagas necessárias em todos os setores da economia? Inicialmente, nós queremos agradecer o convite para participarmos desse importante debate acerca dessa questão que é frequente no noticiário. Uhum. Bom, a constituição da rede, ela se deu em 2008. Nós estamos às vésperas de completar, inclusive, 5 anos. O professor Antônio Carlos já iniciou dizendo, né, que a rede ela é constituída pelos Cefetes,
pelos institutos que foram constituídos a partir da junção de antigas autarquias, no caso de Pernambuco, do IFPE, das antigas escolas agrotécnicas, mais 3 campos que foram construídos na Expansão 2 e mais o antigo Cefet. Então, todo esse mosaico para formar recursos humanos, não apenas para a indústria, mas também para a agricultura. Eu penso que os institutos eles têm uma importância capital nessa formação da mão de obra de recursos humanos para atender a essas demandas do mundo produtivo. É importante destacar esse caminho já iniciado pelo professor, de que o Brasil vive um momento diferenciado. A partir do governo Lula, as pessoas tiveram acesso a crédito. E isso fez com que houvesse um incremento na nossa produção industrial, na parte dos serviços, na própria agricultura. Então, isso representa desenvolvimento. Se nós acompanharmos, inclusive, o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nós vamos observar que essas taxas foram crescentes em todos os municípios do nosso estado. Isso significa dizer que nós estamos tendo uma população com mais idade, que é um dos indicadores para constituir o IDHM, e principalmente mais investimentos no aspecto da educação. O Pronatec, que a gente falou lá no começo e que o senhor citou também, do que é que se trata? Como é que funciona o Pronatec e como vocês avaliam essa iniciativa dos governos? Veja, o Pronatec é um programa nacional de acesso ao ensino técnico. Ele tem 2 grandes vertentes, a vertente qualificação profissional e a vertente habilitação técnica de nível médio, né? São cursos que têm durações distintas, de qualificação da ordem de 200 horas, mais de 160, em média 200 horas, e os cursos técnicos de 1.000, 1.200 ou 800 horas, dependendo da área, né? Então, o Pronatec é financiado com recursos do governo federal, através do MEC, mas tem também braços no Ministério de Desenvolvimento Social, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Trabalho e no Ministério da Justiça. Então, tem públicos diferentes, né? Um ponto importante da capacidade estruturadora do Pronatec é exatamente o aumento das matrículas no ensino de nível técnico de nível médio, que, por um dos itens, uma das metas do Plano Nacional de Educação, que infelizmente tramita há 3 anos sem aprovação no Congresso Nacional, e é um plano decenal, né? A gente fica duvidando da prioridade de educação no país quando o Congresso passa 3 anos discutindo sem aprovar um plano decenal de educação. Mas parece que agora vai ser aprovado e ele contempla, numa das suas metas, a triplicar o número de matrículas no ensino técnico de nível médio, né? E metade dessa expansão deve ser gratuita para os alunos. E o Pronatec é um dos grandes vetores de financiamento, tanto para os institutos federais, quanto para as redes estaduais, quanto para o Sistema S, e até agora abrindo para instituições privadas que tenham cursos superiores nas mesmas áreas, através daquilo que foi chamado Sisutec. Como é que o IFPE atua, aliás, como é que o Pronatec engloba o IFPE? Como é a participação de vocês nele? O Pronatec é um programa de suma importância por tudo aquilo que o professor Antônio Carlos já mencionou, e particularmente para a rede federal, a rede tem a sua própria expansão 3 no Pronatec. Os nossos campi que nós vamos construir a partir de 2014, 7 novos campi, eles estão dentro, a expansão 3, ela está dentro do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. No Instituto Federal, nós aplicamos o programa em todos os nossos 9 campi, contemplando desde Recife até Afogados da Engazeira. Já iniciamos, inclusive, de forma provisória também no nosso campus Cabo. E é interessante porque nós propiciamos também ao nosso aluno regular a possibilidade de uma formação mais rápida, como o professor já mencionou, de 3, 4 meses. E isso faz com que também ele possa conseguir mais rapidamente uma inserção no mundo produtivo. Além disso, o que nós fazemos? Nós temos um outro programa muito importante, o Mulheres 1000, que é um programa de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade das periferias, do interior, que o Pronatec também passa a contemplar. E nós temos um movimento interessante, que são os pais
dos nossos estudantes, os avós, dentro da instituição através do Pronatec. Além de toda essa caracterização que o professor Antônio Carlos fez, é importante dizer que o Pronatec também oferece ao estudante uma bolsa, oferece também insumos para que ele possa se deslocar, auxílio transporte. Então, isso facilita com que cada vez mais tenhamos as pessoas inseridas numa profissão. Porque é interessante destacar, no ano passado, por exemplo, o Instituto Federal teve um vestibular com 51 mil inscritos. Lamentavelmente, nós não temos vagas para todos. Ofertamos uma média perto de 7 mil vagas anualmente, e isso faz com que muitas pessoas fiquem de fora. Portanto, o Pronatec é uma possibilidade também mais rápida de você ter acesso à educação profissional. Por que o Brasil passou tanto tempo sem investir propriamente nessa questão do ensino técnico? O senhor falou, por exemplo, houve um grande crescimento econômico, um momento positivo para a economia nos últimos, digamos, 10 anos. Mas antes disso, inclusive, era proibido abrir escolas técnicas federais, né? Por que se passou tanto tempo sem se dar a devida atenção a esse setor, a esse ramo? Olha, na minha opinião, eu acho que até bem pouco tempo o ensino profissional ainda sofria dos vícios de origem. As primeiras escolas, né, ainda tem aquele estigma de origem, o estigma de origem. As primeiras escolas foram fundadas em 1890 ou em 1900, portanto há 110, 120 anos atrás, para atender órfãos, filhos de viúvas e diminuir a vagabundagem de adolescentes. Né? Isso, nesses termos? Nesses termos, são os termos que estão nas leis de fundação das primeiras escolas. Né? E até bem pouco tempo parece que esse estigma estava colado ainda no ensino técnico. Né? A professora Cláudia estava dizendo, antes de entrarmos aqui ao vivo no programa, que em 100 anos foram criadas 140 unidades federais de educação profissional. Né? E nos últimos 10 anos estão sendo entregues 500. Né? Em Pernambuco... Né? Isso aí só no nível federal. Só no nível federal. Em Pernambuco, a rede estadual está sendo ampliada em 8 anos de 6 para 40 unidades, espalhadas pelo estado todo. Né? Então, e outra coisa, é o que o mundo do trabalho quer em todo o mundo. Desculpa a redundância. Não, entendi. Né? Mas, por exemplo, em 2011, foram criados no país 2.250.000 novos empregos. 1.700.000 para profissionais de nível médio, 600.000 para profissionais de nível superior. E quem não tinha nível médio ou nível superior perdeu 140.000 empregos. Em Pernambuco, ano passado, a iniciativa privada gerou 74.000 novos postos de trabalho. Para ocupar esses 74.000 novos postos de trabalho, foram contratadas 82.000 pessoas de nível médio ou nível superior. E quem não tinha educação básica completa perdeu 8.000 postos de trabalho. Então, o que eu queria enfatizar com isso é que o jovem precisa associar uma formação escolar sólida de 12 anos, os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio, com a formação técnica, tá certo? E aí sim ele se torna um cidadão com competências técnicas e não apenas um técnico descartável. O IFPE, embora tenha sido nesses termos e com esse nome fundado em 2008, 2009, ele tem uma história também que, como disse o professor, é centenária, né? Perfeito. Ele foi Cefet, foi escola técnica, foi outras coisas antes disso, né? Perfeito. Também foi a agrotécnica de Barreiros, foi a agrotécnica de Belo Jardim, a agrotécnica de Vitória de Santo Antão. E é interessante esse resgate histórico que vocês fazem e todas essas nomenclaturas dadas pelo professor Antônio Carlos. A lei, né, foi um decreto do Nilo Peçanha, no caso da Rede Federal, criada em 1909, ele trazia especificamente para os desvalidos da sorte. Né? Então, realmente, isso é impactante. E eu penso, acrescentaria toda essa arguição do professor, de que havia um preconceito por parte das famílias. E, tradicionalmente, nós preparávamos os nossos jovens para cursarem engenharia,
medicina, fazerem direito, e que são cursos importantíssimos, precisamos deles. Comunicação, né? Sempre comunicação, inclusive, na nossa querida universidade, sempre foram um dos 5 cursos mais concorridos. Mas, como eu mencionei lá atrás um pouquinho, a partir do governo Lula, existe uma ruptura desse paradigma. Então, há um empoderamento dos cursos técnicos. O nosso querido presidente Lula, inclusive, foi formado pelo Senai e tinha muito orgulho de exibir o seu diploma de técnico. De torneiro mecânico. Exato. E nós tivemos uma verdadeira revolução no campo educacional, atingindo todas as áreas, porque o debate é acerca do ensino técnico, mas é bom frisar que na época de FHC nós tínhamos efetivamente um decreto proibindo a construção de novas unidades, mas nós tínhamos também o sucateamento das universidades brasileiras. Quem estudou naquele período há de lembrar que não existiam recursos. E hoje, graças a Deus e graças a um presidente técnico que teve uma concepção fundamental de educação para o país, aliado a um competente ministro que hoje dirige a cidade de São Paulo, Fernando Haddad, que proporcionaram uma verdadeira revolução. Em educação, a gente não sente os resultados imediatamente. Constantemente o chamado apagão da mão de obra, mas também não faz o recorte para dizer que essas instituições, o Sistema S, os institutos federais, os Cefetes, vêm formando profissionais altamente qualificados, que inclusive são disputados num cenário não apenas nacional, como também no cenário internacional. Tem estudos que dizem que a empregabilidade passa de 80% desse pessoal que é formado no nível técnico, né? Assim, então, é evidente que há uma carência desses profissionais na economia brasileira. É possível, eu acho que você ia concluir o raciocínio, mas Perfeito. É possível medir o impacto, e aí eu falo de um impacto negativo, que essa demanda não suprida de profissionais de nível técnico tem na nossa economia? Por exemplo, isso encarece a mão de obra no Brasil? Isso afeta a economia, o custo do Brasil de um modo geral? É possível fazer essa avaliação? Eu acho que talvez a avaliação numérica não, mas uma avaliação comparativa sim. Com todo esse esforço, nós estamos chegando hoje no Brasil a 12,7% a relação entre alunos matriculados em nível técnico e alunos matriculados no ensino médio, propedêutico, vamos dizer assim, é de 12,7%, ou seja, 12,7% dos alunos do ensino médio estão cursando um curso técnico, né? Depois de todo esse esforço. Na Coreia, esse número beira os 50%. Né? No nosso plano decenal de educação, triplicar o número de matrículas significa chegar nos 40%. Tá certo? Em Pernambuco, nós passamos de 4% para 10% em 6 anos. Né? E é muito longe ainda. Então, E a Coreia é importante, que é um país que há 20 anos atrás não era a potência Exatamente. que é hoje, né? A Coreia, na década de 50, estava numa luta fratricida. Né? Em 58 é que foram divididas, houve essa coisa toda. Mas não é por outra coisa, a não ser dar atenção à educação, atenção à formação da sua juventude, que hoje nós temos aí tecnologia naval, tecnologia eletrônica, carros da melhor qualidade possível, vindos de onde? Da Coreia, telefonia celular, eletrônica de uma maneira geral. Né? Nós estamos comprando tecnologia Coreia. Né? Mas eu penso assim, que os impactos numéricos, eles são interessantes. Mas tem uma outra dimensão aí que nós devemos observar, que há um movimento também o fato de todos esses esforços do governo do Estado, do Sistema S, do Instituto, de formar as pessoas, também tem feito com que essa mão de obra local, ela seja efetivamente aproveitada pelas pessoas que são do nosso Estado. Né? Porque no início, com os grandes empreendimentos, particularmente em Suape, onde nós possuímos o campus Ipojuca, então essa mão de obra vinha e ainda vem, mas a gente vem reduzindo aos poucos. Então nós temos formação profissional altamente qualificada, o campus Ipojuca possui o único curso técnico em naval fora de marinha,
Nós fizemos todo um estudo, estivemos em outros estados acompanhando o que havia de melhor. O professor Antônio conhece o nosso campus, dirigido pelo professor Enio, nosso grande parceiro, que também é o vice-reitor do IFPE. Então, existe também essa outra dimensão a ser colocada, de que existe uma formação de recursos humanos que vem sendo atendida com as pessoas que são do nosso estado. Isso é muito importante. E a interiorização que evita o êxodo rural, fazendo com que muitos jovens permaneçam em suas cidades natais, fazendo uma formação profissional e tendo espaço não apenas buscando um emprego, mas também colocando os seus próprios negócios. Qual o papel dos vários entes federativos? A gente está falando, por exemplo, do IFPE, que é federal. O professor falou do empenho do governo do estado, que é no âmbito estadual, né? O Sistema S também. O Sistema S, que também é federal, né? O Sistema S é privado, agora tem recursos que são considerados recursos públicos porque são recursos de contribuição compulsória, né, sobre a folha de pagamento dos trabalhadores na indústria, no comércio, nos serviços, etc. E tem aportes do governo federal também, por isso que há uma exigência, inclusive, do Senai praticar a chamada gratuidade. Os municípios, eles também têm uma atuação importante nessa questão da formação técnica, do ensino técnico. E saindo do setor público para o setor privado, o que é que cabe também às próprias empresas, por exemplo? Eu tenho esse dado também dessa sondagem da CNI, que diz que, se eu não me engano, são 83% das empresas, está falando do setor industrial especificamente, mas 83% das empresas que têm problema com qualificação, qualificam o profissional dentro da própria empresa. E eu imagino que aí haja também uma série de parcerias, uma série de convênios com outras instituições. Sim. O que é que cabe aos municípios e o que é que cabe especialmente ao próprio setor privado, que é quem mais demanda, quem mais precisa dessa qualificação? Olha, posso começar? Pode, querido. Eu hoje me nego a falar em qualificação sem educação. Né? Porque, inclusive, o mundo do trabalho não aceita a qualificação sem educação. Os números são cabais. Então, a primeira coisa que eu acho é dar aos municípios condições da educação fundamental ser adequada. Hoje a gente tem um segundo pecado original. O brasileiro nasce num município pobre, está discriminado em relação ao brasileirinho que nasce no município rico. Porque 25% dos recursos de um município pobre dá, por exemplo, 10 por aluno para ser gasto em educação. 25% das transferências de um município rico pode dar 100. Então, tem não também... há um nivelamento entre os vários municípios, pois é, né? E tem também um projeto de um senador que é pernambucano de origem, que é engenheiro mecânico, que é o Cristóvão Buarque, de federalização da educação fundamental, da educação básica. Né? Ou seja, a transferência de recursos contemplar o jovem, a criança. Eu tenho que transferir para aquele município tantos reais por criança que está na educação fundamental. E não em função de PIB ou em função de transferências, etc. Né? Essa lei é uma lei atual dos 25%, apesar de ser complementada por Fundeb, não sei o que lá e tal, mas ainda é altamente discriminatória. Então a gente tem que nivelar em qualidade a educação básica para aí começar a pensar na educação profissional concomitante. Quer dizer, o ideal, no meu entender, é que o aluno saia dos 12 anos da educação básica, ao final do ensino médio, com uma qualificação ou uma habilitação técnica que permita uma entrada própria no mundo do trabalho, uma entrada não apressada no mundo do trabalho, uma entrada que tenha permanência, que tenha visto de permanência no mundo do trabalho. E é importante destacar também que, constitucionalmente, compete aos municípios a educação básica. Mas, com o advento do Pronatec, a constituição de muitas parcerias entre o Sistema S, entre o Instituto Federal de Pernambuco e também o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que nós temos 2 institutos em Pernambuco. Então, isso tem possibilitado muitas parcerias. As prefeituras têm se constituído no que nós chamamos de demandante, são aqueles que solicitam a feitura de alguns cursos, e isso tem propiciado com que, exatamente, essa população local ela tenha acesso a
qualificação profissional mais rápida. Até porque é o município que conhece as demandas, as vocações, né? O município é que está mais próximo do... Aí tem as comissões municipais de emprego, que são muito importantes na definição, né, da formação profissional adequada às vocações econômicas, à tradição do município, se é mais rural, se é mais urbano, se é mais industrial, se é mais comercial, né? E assim mais por diante. turístico. Quer dizer, é uma coisa que eu sempre tenho chamado a atenção. A gente não pode ir pela lógica da oferta, a gente tem que ir pela lógica da demanda, apesar de não ficar subordinado apenas à demanda, mas atrelado à demanda sem nenhuma vinculação restritiva. E essa escuta dos municípios é tão importante que, antes de chegarmos com o campus, uma unidade do Instituto Federal, nós realizamos as audiências públicas para termos uma escuta exatamente dessas demandas da comunidade, da CDL local e também, no caso do IFPE, para os nossos 7 novos campi, o que fizemos? De forma inédita no Brasil, uma pesquisa de mercado, licitamos uma empresa que sinalizou para os eixos em que deveríamos trabalhar e ofertar cursos, para que não tivéssemos, porque no caso da região norte, nós teremos campi muito colados, Igaraçu, Abreu e Lima, Olinda, então essa pesquisa ela sinaliza para que a gente não tenha a canibalização dentro do próprio instituto. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. A gente chama o público novamente a participar desse programa. Os contatos são opiniãotvu@gmail.com, se você quiser entrar em contato por e-mail. Pelas redes sociais, Twitter e Facebook, também dá para entrar em contato com a gente. E tem ainda o telefone, que é 3423-6836. A gente vai voltar em 10 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o ensino técnico está na pauta de hoje. Participam do programa Antônio Carlos Maranhão, ex-secretário de Trabalho de Pernambuco e também ex-diretor do Senai. Está com a gente também Cláudia Sancil, que é reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE. O público, como sempre, pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Falando em participação do público, eu queria trazer já a participação da telespectadora, que também se chama Cláudia, lá do bairro da Boa Vista. Ela diz: várias instituições possuem cursos técnicos, mas na maioria das vezes de alto custo. Está falando de cursos privados, né? Ou seja, a maioria da população não tem acesso. Hoje a gente já tem uma série de medidas para tentar resolver isso, né? Já tem, por exemplo, o financiamento estudantil voltado para o ensino técnico e outras iniciativas. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas ferramentas de acesso ao ensino técnico, mesmo que não seja público. O que é que existe disponível hoje? Você mencionou já, né, a questão do Sisutec, o professor Antônio Carlos mencionou. Sisutec é o quê? É justamente semelhante ao que representa o SISU para o ensino superior. Então, é o sistema que propicia a gratuidade nos cursos técnicos da rede privada, que é bancado pelo governo federal. O professor Antônio Carlos lembrava, inclusive, que as vagas do Sisutec não foram totalmente preenchidas. Por que não foram? Falta divulgação, falta um conhecimento maior dessa política? Talvez tenha sido um tempo curto entre a divulgação e a inscrição. Né? Não houve realmente uma comunicação mais massiva na mídia. Mas eu acho que hoje a dúvida e o questionamento da nossa telespectadora está parcialmente superada, porque tanto o Sistema S, quanto o Instituto Federal, quanto a rede de escolas técnicas do Estado tem vagas em número bem significativo e gratuitas para o ensino técnico. E se os nossos congressistas aprovarem o plano decenal de educação, nós vamos ter triplicado o número de vagas de ensino técnico dentro de 10 anos. Né? E essa triplicação, pelo menos 50% tem que ser gratuita para os alunos. Já que a gente está falando de educação,
Existe esse dilema antigo, acredito que já superado, mas de qualquer forma importante de ser falado, entre um ensino que forma cidadãos, que forma um cidadão crítico e ciente das suas responsabilidades, do seu lugar no mundo, e um ensino técnico que é mais mecânico, que é mais das habilidades específicas que as profissões demandam. Como é que hoje as instituições que trabalham com o ensino técnico dão conta dessas duas responsabilidades? A gente poderia começar falando especificamente do caso do IFPE. Perfeito. Essas duas dimensões, né, tanto a formação para o mundo produtivo, quanto a dimensão humana. Hoje pela manhã, nós estivemos inclusive no campus Caruaru, dando sequência a um trabalho bem interessante, que é a constituição da Comissão da Família. Esta comissão ela vai atuar em cada campus do Instituto Federal. Você tem de posse, inclusive, também um informativo totalmente pronto no âmbito da pesquisa. Então, isso cai de... Eu vou mostrar para o nosso telespectador, pode continuar. Perfeito. Isso vai de encontro justamente a se achar, né, indo para aquela metáfora do filme do Charlie Chaplin, de Tempos Modernos, de que as pessoas são formadas apenas para apertar parafusos. Essa não é a nossa realidade. Acredito que, inclusive, nem das próprias instituições privadas, porque o mundo não tem mais espaço para isso. A formação ela deve ser integral e deve conceber uma formação em que o ser humano seja prestigiado em todas as suas dimensões. E é nessa perspectiva que nós temos abrigados em todos os campos do IFPE, núcleos de arte, núcleos de esporte e também numa concepção que hoje, além da gratuidade, no nosso caso, de buscarmos um ensino profissional, de qualidade, gratuito, ele faz com que também essas dimensões sejam contempladas e há uma política de assistência estudantil. Ou seja, além de dar conta dessa dimensão humana, nós propiciamos bolsas para que os estudantes se envolvam em cada um desse programa que nós criamos no âmbito interno. Ontem também participamos de uma audiência pública em Paulista para definirmos os cursos daquele campus e ficamos extremamente emocionados com os testemunhos de cada pessoa presente à audiência, observando justamente que a nossa dimensão, ela extrapola esse muro, né? O CONIC, que é o nosso Congresso de Iniciação Científica, ele vai agregar a nossa produção de todos os campi num único evento, que vai ocorrer no nosso querido campus Garanhuns, com delegações de todas as outras unidades, fomentando a pesquisa, uma pesquisa que é aplicada em assentamentos, agricultura familiar, patentes que nós atuamos com os nossos estudantes e o Instituto ele tem essa caracterização da verticalização do ensino, indo desde os cursos de iniciação inicial, né, os FIC, formação básica, até o doutorado. Então, não tem espaço mais hoje para um mundo que está tão diversificado, multicultural, em que alguma instituição, mesmo que seja privada, pense em formar apenas para o mercado. Essas instituições, certamente, elas vão nascer, mas muito em breve elas vão deixar de atuar. Queria ouvir o comentário do professor Antônio Carlos também sobre essa aparente dicotomia entre uma formação profissional e uma formação humanística. Primeiro eu queria concordar, e mais do que concordar, testemunhar o esforço e a ação que o Instituto Federal tem feito nesse sentido de uma formação integral. Mesma coisa com o Sistema S, mesma coisa da rede estadual. Quer dizer, não há mais espaço para o utilitarismo técnico. Né? Quer dizer, acho que isso ficou na segunda Revolução Industrial. Né? Algumas centenas de anos atrás. Não, algumas dezenas de anos atrás. Né? Quando você tinha uma linha de produção e quando você fazia apenas as ações de uma ocupação. Apertar o terceiro parafuso do lado direito da peça que passa pela esteira na sua frente. Né? E isso também está ligado à educação. Quem tem educação não é passível de ser utilizado dessa maneira utilitarista da formação profissional. Então, eu acho que cada vez mais a gente integra aqueles pilares da educação do Jacques Delors na sua contribuição no documento da Unesco, que é o cidadão crítico, o cidadão que alia o saber com o saber fazer,
mas também com outros 2 saberes, o saber ser e o saber conviver, né? De tal maneira que ele possa ser crítico em relação à sua ação no mundo, que ele se entenda como sujeito de uma história, que a história não é um determinismo, como dizia Paulo Freire, a história é uma possibilidade. Se a história fosse um determinismo, eu era um objeto. A história sendo uma possibilidade, eu sou sujeito da minha vida, eu sou sujeito da construção dessa possibilidade. E isso leva a uma educação integral que forma cidadãos críticos com competência técnica. O comentário de Guilherme, que é lá do bairro de Piedade, em Jaboatão. Gostaria que os debatedores falassem sobre a qualidade dos formandos e o aproveitamento desses profissionais em suas funções. Tem algum comentário sobre essa questão da qualidade do formando? Assim, o fato de haver uma empregabilidade muito alta é um sintoma, por exemplo, de que essa qualidade tem sido atendida, pelo menos segundo os parâmetros do mercado? Eu acho que tem uma dimensão aí que deve ser destacada, que essa geração ela tem uma característica bem diferenciada em relação às gerações anteriores. É uma geração que já nasce mediada pela tecnologia. Nós encontramos bebês que passam o dedinho, quando encontram, se debruçam com páginas de revistas ou de livro. E aí, enquanto educadora, faço a seguinte reflexão de que nós, professores, educadores, precisamos aprender também a lidar com essa geração, de maneira a fazer com que se haja o encontro do prazer na formação profissional. Que o jovem, ao buscar o espaço, seja nas dimensões propiciadas pelo Sistema S, no Instituto Federal, em universidade, mas que ele busque se encontrar nas carreiras. E é para isso que nós já iniciamos uma reformulação nos nossos currículos, com escutas da comunidade estudantil, que é justamente o público-alvo, são os estudantes os mais interessados nessas dinâmicas, para que possamos efetivamente formar, além dessas dimensões já ditas anteriormente, mas principalmente que esta formação seja uma formação onde ele se encontre. Porque quando a gente fala qualidade, nesse conceito existem muitas dimensões. Então, qualidade em que sentido? A qualidade dos recursos humanos que chegam às empresas, a qualidade no sentido dele estar preparado e que essa empresa dê sequência a essa formação, a qualidade de que o profissional hoje, muitas vezes, ele não atua apenas naquela área, é um profissional que precisa ser atuando em diversas frentes ao mesmo tempo. Então, tem que saber exatamente a que qualidade ela se refere. Talvez a telespectadora, o Guilherme, esteja entrando no outro aspecto de dizer, existem muitas vagas, mas as pessoas formadas, elas estão preparadas para essas oportunidades, talvez seja nessa linha. E aí, nesse sentido, Guilherme, eu quero te dizer, respondendo particularmente pelo que nós formamos, os nossos estudantes são todos de alto nível. E é por isso que o nosso patamar de empregabilidade chega em alguns cursos a mais de 80%. Então, nós temos muito orgulho desses recursos humanos que são formados pelo Instituto Federal de Pernambuco e vamos cada vez mais trabalhar na perspectiva de que haja esse atendimento. O atendimento às necessidades da qualidade dos empregadores, mas também que essas empresas façam reflexões internas do profissional que eles buscam e também propiciem condições favoráveis para que não haja também a precarização do trabalho. Então, é preciso ficar também muito atento a aspectos semelhantes a este. Queria ver um comentário do professor também sobre essa questão da qualidade dos formandos no ensino técnico de um modo geral. A gente está num nível de qualidade que atende às necessidades do país de um modo geral? Veja, eu queria começar falando o seguinte, a qualidade do formando é difícil a gente mensurar, tá certo? Existe a qualidade provão, da por exemplo? formação, a qualidade da formação e a formação hoje, acho que um ponto importante na formação é incutir no formando a curiosidade e a capacidade da aprendizagem contínua, tá certo? Porque em formação técnica, em formação profissional, não há
término, há apenas conclusão de etapa. Tá certo? A velocidade das transformações tecnológicas é tão grande que se a pessoa para e acha que está concluída a sua formação, ele daqui a 3, 4 anos, né, ele está fora do mundo tecnológico. Tá certo? Quer dizer, o que hoje é tecnologia de ponta, com certeza daqui a 10 anos vai ser risível, tal como eram as máquinas do tempo do Carlitos, ou do tempo em que Lula foi aprendiz de torneiro. Tá certo? Então, essa questão é uma questão. A capacidade de aprender, eu nunca estou preparado. Eu sempre estou em preparação. Agora, quanto maior for a minha capacidade de aprender, quanto maior for a minha formação nos fundamentos básicos da carreira que eu abracei, mais eu estou preparado para o mundo do trabalho. Tá certo? E mais eu estou preparado para aquela etapa que, vamos dizer assim, é a customização dessa formação. É você se inteirar da filosofia de trabalho, dos valores da empresa, dos valores daquela instituição, que são questões que não podem ser contempladas completamente na escola, porque a escola forma para o mundo de uma maneira geral. E a empresa tem suas necessidades particulares que são complementadas exatamente por essa etapa de formação interna. Você imaginar, por exemplo, que um técnico, digamos, em refrigeração, que foi treinado para consertar aquelas geladeiras coloridas e tal, e se depara hoje com uma geladeira que é totalmente diferente. Assim, ele tem Naquela época você não era nem nascido. Pois é, mas assim, toda uma tecnologia nova, todo um método de funcionamento. Ou um especialista em carburador que se depara com injeção eletrônica. Pronto, outro caso específico. Tem um comentário, uma pergunta de Valéria de Campo Grande, que a gente já respondeu. De qualquer forma, a gente sempre gosta de prestigiar a participação do público, né? Ela diz: como o mercado de trabalho tem acolhido esses formandos do ensino técnico? Muito bem, pelo que as pesquisas indicam, né? Há cursos com mais de 80% de empregabilidade. De empregabilidade. Complementando a pergunta de Valéria de Campo Grande, há setores específicos que têm mais demanda por profissionais de nível técnico, por exemplo, indústria, agricultura, serviços, comércio, e todos esses ramos da economia. Há algum setor específico em que a falta de gente com essa qualificação é mais crítica? Quais são os setores, por exemplo, no contexto pernambucano, que tem demandado mais das instituições que formam técnicos? Pode começar o secretário do Trabalho, né? Que tem um mapa de Pernambuco. Eu acho que a questão de indústria, a indústria de transformação, é uma grande demandante por pessoas de nível técnico. Né? Cada vez será mais. Também o setor de serviços. Né? Serviços especializados tem uma demanda muito grande por formação técnica de nível médio. Que serviços, por exemplo? Turismo, por exemplo? O turismo, o serviço de hospedagem. De qualidade. Né? Serviço de alimentação. Cada vez mais, a sociedade se torna cada vez mais exigente. Claro. Tá certo? Quer dizer, eu hoje, como eu sou um pouco mais experiente de vocês, tenho de trabalho quase o dobro da vida que vocês têm de existência. No meu caso, não. Mas eu, às vezes, até me flagro rindo do nível de exigências da sociedade, mas rindo de uma maneira positiva. Como é bom a gente saber que a sociedade não aceita mais aquilo que aceitava há 10 anos atrás. Certo? E o que gera para o servidor, ou para o dirigente público, para o servidor público, né, uma demanda muito forte. Claro. Né? Mas isso é muito bom. Apesar da gente sofrer, isso é muito bom porque a gente sabe que a sociedade está evoluindo, está tendo mais cidadania. Então, essa é uma questão que conduz a um nível, a um estágio de sociedade melhor. E é interessante observar também, dentro dessa lógica pontuada, de que isso também tem um fluxo, não é, professor? Um fluxo do próprio mercado. Eu lembro que há algum tempo atrás, uma década talvez, ou até um pouco menos, os engenheiros civis, eles não tinham, se formavam e realmente não tinham empregabilidade. E hoje nós temos um aquecimento que perdemos, inclusive, os talentos. Nós, do serviço público, perdemos os talentos para a iniciativa privada porque existe um boom.
o curso mais concorrido esse ano, no nível técnico, é de edificações. Então, você tem essa noção. Mas eu também gostaria de destacar a questão da agricultura. O Instituto Federal ele é constituído não apenas pelo que era o antigo Cefet, mas pelos nossos campos de vocação agrícola. E nós temos, por exemplo, outras ruralidades, né? Nós temos a própria agricultura familiar subsidiando muitas vezes a merenda em alguns campi. Né? Nós temos um trabalho interessantíssimo nos assentamentos. Então, existe toda uma dinâmica também rural a ser considerada. O Campus Barreiros, por exemplo, oferta um curso tecnológico de agroecologia. Então, isso é muito importante, não apenas para a região, mas para Pernambuco de uma maneira em geral. Vitória de Santo Antão tem agronomia, Belo Jardim possui uma licenciatura em música, a primeira licenciatura em música do país. Aí você diz, mas música no campus agrícola? Isso porque nós identificamos que naquela cidade existe uma pessoa em cada residência que toca um instrumento. Veja que coisa fantástica. O nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença de vocês aqui, muito rico o debate. A gente teria ainda uma série de perguntas sobre ensino técnico para responder. Agradeço também a participação do público, sempre com excelentes perguntas. O Opinião Pernambuco termina aqui. Boa noite e até o próximo programa.